Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais este momento de reunião virtual para a gente pensar, meditar na Palavra de Deus. É sempre bom estar com você e podermos juntos meditarmos na Palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos dar prosseguimento àquele nosso ciclo de estudos sobre o Sermão do Monte e caminhando dentro daquela ideia da pauta que Jesus apresenta e da interpretação que ele dá aos mandamentos, aos 10 mandamentos. E essa pauta moral de Jesus vai continuar. Jesus vai continuar falando sobre a lei e como ela deve ser vista, e precisava ser vista naquele momento também. E eu convido você a aprender comigo nesta noite mais esse trecho da Palavra de Deus e que ele faça sentido para você e que, fazendo sentido, seja usado para o melhoramento da sua fé cristã e do seu procedimento. Então vamos orar neste momento para que a gente inicie esse período de reflexão. Eu convido você a fechar os olhos para a gente orar, para a gente meditar nesse texto e vamos caminhar juntos, aprendendo mais da palavra. Então, por favor, me acompanhe nessa oração, feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é quem sempre nos dá o entendimento e o conhecimento. Abra, Deus, a nossa mente e coração, nos ensine e que com o nosso coração, Deus, quebrantado, derramado diante do Senhor, a gente possa aprender cada vez mais as tuas lições, os teus ensinos bíblicos. E vai mesmo, Pai, clareando o nosso caminho e nos fazendo viver para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão desta noite. Peço que você abra aí a palavra do Senhor no texto de Mateus 5, versos 27 a 30, por favor. E permaneça com a Bíblia aberta para que a gente caminhe aí nessa exposição, nesta meditação, e que você tenha condições de voltar os olhos à palavra de Deus assim que for necessário, sempre que for preciso. Então, abra aí Mateus capítulo 5, versos 27 a 30. Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Amém. Esse é um texto que fala sobre um outro mandamento. Jesus aqui continua naquela proposta dele de apresentar qual era o entendimento que havia na época sobre atender aos mandamentos e o que a palavra de Deus, o que Deus requer daqueles que olham para os 10 mandamentos como um padrão de comportamento, um padrão ético-moral. A gente já sabe que os 10 mandamentos nunca tiveram o objetivo de salvar, mas os 10 mandamentos serviram como um diagnóstico para demonstrar que de fato o ser humano não conseguiria ser salvo obedecendo aos mandamentos. A salvação sempre foi pela graça. Mas aqui Jesus traz à tona, como a gente viu ontem, qual era a postura das pessoas na época, e principalmente dos escribas e fariseus, na análise dos 10 mandamentos. E aquilo que era feito por eles, Jesus condena a maneira como era feita a abordagem, e Jesus aqui mostra qual era a interpretação que precisava ser dada. A gente viu ontem que os fariseus, eles olhavam para os mandamentos, os 10 mandamentos,
apenas como uma lista de regras. E atendendo à regra fria, eles já imaginavam que estava tudo resolvido. O coração não estava envolvido. Em regra, havia apenas uma encenação, por assim dizer, para atender ao que estava na lei, mas o coração nunca esteve apegado ao espírito da lei. E a gente viu ontem que a base do cristão para viver esses 10 mandamentos, que são padrão para a ética cristã, para o comportamento nosso, para a ética cristã no dia a dia, tem que ter como base o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, o amor é o que vai fazer com que a gente consiga realmente atender ao que está ali nesse padrão moral e a viver de forma a agradar a Deus, porque a gente vai viver cumprindo esse padrão dentro do que é humanamente possível, né? Como reflexo da nossa salvação já, mas fazendo com que todo esse parâmetro seja visto e atendido, vivido com aquela base real, verdadeira, que é fazer com que o amor que temos por Deus e pelo próximo sejam evidenciados através dessa ética cristã. E você já percebeu, né, desses momentos que a gente já teve comentando esse Sermão do Monte, até mesmo ontem, enquanto aqui fazia a reflexão, num primeiro momento dessa pauta moral de Jesus, não é? Que quando a gente olha para os 10 mandamentos, eles são resumidos basicamente em amar. E se você ama o próximo, você naturalmente não vai cobiçar o que é dele, você não vai maltratá-lo. Se você ama o próximo, você não vai não vai desprezá-lo, como a gente viu ontem, você não vai tentar tirar a vida dele. Então, o amor é a base de tudo. E feitas essas observações, essas considerações, eu vou começar agora a pensar com vocês naquilo que a gente tem nesses versículos, propriamente ditos. O nosso tema de hoje, da reflexão de hoje, é o pecado cometido no coração, justamente porque aquela ideia que estava na mente dos fariseus e dos escribas, e muitos dos que tentavam atender à lei naquele período, era de que o pecado, enquanto ele não fosse praticado para que todo mundo visse, né, ou mesmo tornado real na prática, ainda que oculto, né, mas que Deus soubesse e visse você praticando, enquanto isso não acontecesse, você não tinha pecado. Não tinha praticado o pecado que estava ali previsto. Só que Jesus mostra que o coração, a motivação que está no seu coração, a forma como você lida com o seu coração e com o que você vê, isso já se constitui um pecado. Você já quebra ali a norma. Então, a gente vai pensar nesta noite sobre esse pecado cometido no coração, ainda que ele não seja praticado para todo mundo ver, né? E a gente vai começar aqui percebendo algo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones comenta sobre esse trecho e que eu achei bastante interessante. Isso está no livro dele, O Sermão da Montanha, e diz assim, ele faz o seguinte comentário: os fariseus e os escribas haviam reduzido o mandamento que proíbe o adultério ao próprio ato físico do adultério. E uma vez mais imaginavam que, enquanto não se tornassem culpados do próprio ato, o mandamento não poderia acusá-los de coisa alguma. E eles seriam perfeitamente inocentes no que dizia respeito a esse preceito. Tudo se repetia e, novamente, eles haviam ressaltado a letra da lei, reduzindo-a a esse aspecto e assim a anularam. Então, para o Martyn Lloyd-Jones, quando ele faz o comentário dele, a exposição dele desse texto, ele consegue identificar aquela disposição que havia no coração dos fariseus de pegar o texto e de fazer com que esse texto fosse resumido apenas a regras, como a gente já comentou, já pensou antes. Aquela ideia de que bastava atender à lei dentro do que estava lá nos seus detalhes escritos. Então, se a lei dizia não adulterarás, se aquela pessoa não se envolvesse com outra pessoa, nesse sentido, um contexto de pessoas casadas, né? Ou mesmo de uma pessoa casada que se envolvesse com outra, ainda que não fosse casada, se ela não tivesse esse envolvimento físico, não estaria incorrendo naquele pecado. Mas só que aí Jesus traz esse alerta para que tanto aqueles que o ouviam naquele momento, quanto nós hoje, a igreja,
durante toda a história, pudesse ponderar, perceber que aquilo que é feito no coração também quebra essa norma. E então a gente não deve se apegar a atender aquele texto frio, não é? Aquela previsão fria, reduzida a termo, reduzida a algo escrito. Mas o que está em jogo é o que motiva o nosso coração. É aquilo que acontece tanto no nosso coração quanto ao nosso redor, o que a gente torna visível a partir do que a gente tem no coração. Tudo que a gente faz, pelo menos em grande parte, é resultado do que nós alimentamos no nosso coração e na nossa mente. Então, antes que a gente faça alguma coisa, a gente trabalha isso dentro da nossa fábrica, né? Dentro do nosso coração, dentro do nosso ambiente de produção. E aí, depois que a gente pensa, que a gente trabalha isso no coração, que a gente articula, é que normalmente a gente faz algo. Tanto que você pode até ter feito algo de surpresa, de supetão, né? Mas se a gente for colocar mesmo na ponta do lápis, for analisar, aquilo não era novidade para você. Pode ter sido novidade para as pessoas que te ouviram ou que te viram, mas aquilo de algum modo já era alimentado no seu coração para chegar naquele ponto. E aqui nesse texto, a gente vai perceber que Jesus começa falando, versículos 27 e 28, sobre a interpretação que ele dava àquele trecho, uma interpretação que era a interpretação divina para aquela previsão, e depois ele fala como, nos versículos 29 e 30, fala como nós deveríamos lidar com um coração, com uma vida que estivesse pendendo para a cobiça, pendendo para a prática do pecado. Então a gente vai ver aqui nessa primeira parte, versículos 27 e 28, aquilo que ele fala sobre o 7º mandamento, que precisa ser analisado à luz do 10º mandamento. O 7º mandamento, ele já apresentou aí, não adulterarás, está previsto lá em Êxodo 20, verso 14, e temos também em Êxodo 20, verso 17, o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, quando a gente olha para o 7º mandamento, a ordem que está posta ali é a de que não poderia haver o adultério. E o adultério é esse contexto, esse cenário onde uma pessoa... Catiúcia está dizendo que para ela está travando. Mais alguém está vendo travar aí para eu saber se é da transmissão a partir aqui da minha transmissão? Ou está normal para o restante? Ok, Cecília. Beleza. Sheila também normal. Então, vou continuar, porque aqui, então, tá normal, né? Tá bom. Então, quando a gente pensa no adultério, ali você tem que ter uma pessoa, pelo menos uma das duas pessoas envolvidas, que sejam casadas, né? E que acabem se envolvendo com outra, né? Tendo um caso, um relacionamento extraconjugal. E aí, quando Jesus fala que não era apenas a prática do ato em si, que era o que devia estar na mente das pessoas que analisavam aquele padrão de conduta, ele mostra que, inclusive, a lei já previa, a própria lei moral já apontava que a cobiça também era um pecado. E você vê que o 10º mandamento, quando diz não cobiçarás a mulher do teu próximo, fala sobre algo que precedia a prática, precedia o ato em si. Então, ainda que não houvesse um envolvimento físico, haveria a prática, a quebra do mandamento, porque a pessoa ali já estava alimentando no coração, cobiçando uma outra. Então, se você for olhar dentro do padrão moral, já nos 10 mandamentos, já havia inclusive essa previsão. E Jesus chama aqui para discussão aquele outro aspecto que é o de que Deus está muito mais preocupado, interessado, em que a pessoa que olha para os 10 mandamentos os tenha como
um padrão de comportamento ético e que faça com que esse ser humano pratique com um coração que ama a Deus e ama o próximo, do que olhando apenas como uma lista de regras. Se eu olhar para os 10 mandamentos e pensar neles só como uma lista de regras, eu vou procurar atender dentro daquela parte mecânica do que está previsto. Mas no meu coração vai ser um universo à parte. E o que a palavra de Deus chama a gente para perceber é que o nosso coração não é um universo à parte. Ele deve também ser um local, um ambiente onde essa fé cristã é nutrida, é alimentada. E quando ele fala sobre essa parte do coração, a gente vai conseguir se lembrar que em Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus já tinha dito que do coração é que vem os planos ruins, os maus desejos, não é? Os homicídios, os adultérios, as imoralidades. Ele já disse que isso vinha do coração nosso, do coração do ser humano. Então, se eu não conseguir perceber que o meu coração também precisa ser um coração convertido, transformado, em que impere a palavra de Deus, eu vou viver uma realidade diferente. Eu vou ter uma realidade que eu mostro às pessoas e vou ter outra no meu interior, no meu íntimo. E o que a palavra de Deus diz não é isso. A gente tem que viver dentro do nosso coração e no nosso íntimo a mesma coisa que a gente vive para que as pessoas vejam. Então, meu comportamento cristão precisa ser o mesmo. E aquilo que eu alimento no meu coração vai acabar vindo à tona, né? Vai mostrar em algum momento quem eu sou de fato. O significado literal da expressão, quando fala sobre alguém que olha e deseja, cobiça uma outra pessoa, porque a gente vê que o texto fala sobre um homem que cobiça uma mulher. Mas isso não está restrito ao comportamento do homem. Uma mulher que olha para um homem e ela cobiça esse homem, ela sendo casada, tendo o compromisso ali assumido, ela também incorre no mesmo pecado. E quando fala sobre essa, de forma literal, né? Boa noite, dona Fátima, seja bem-vinda. Quando fala nessa parte aqui literal, a expressão literalmente sobre cobiçar, fala de alguém que está com uma decisão tomada no coração em fazer aquilo como se fosse, aquilo já é algo pensado, planejado. Não está falando aqui de um olhar ingênuo, como se alguém olhasse assim rapidamente para outra pessoa e aí achasse aquela pessoa bonita e já pecasse no coração. O que o texto fala é que aqui há de fato uma disposição de quem olha em olhar essa pessoa, essa outra pessoa, de desejá-la e de guardar na mente os detalhes do que ele está vendo, do que ela está vendo, para que possam criar enredos na sua própria mente. Então veja que o alerta que Jesus faz aqui é um alerta bastante sério. Porque olha só, se eu olho para um padrão moral desse, que é o de não cobiçar uma pessoa, a mulher, ou pensando no caso de uma mulher cobiçando o marido, não é? O esposo de outra. E eu olho só para a lei, o termozinho frio, a previsão escrita, e eu penso só na parte do adultério em si, aí eu vou pensar, não, eu posso fantasiar na minha mente, eu posso fantasiar tudo que eu quiser, porque não tem problema, eu não fiz nada. Só que aí Jesus diz, o fantasiar, o olhar e o alimentar o coração para ter essa fantasia já é pecado. Já é pecado. Então, se você olha, assim como muitos olhavam naquele período para um padrão moral como esse, e você pensa que só há pecado se você cometer o ato em si do pecado, envolvimento sexual, tenha certeza de que não é isso que Jesus está falando. Jesus diz que o entendimento é muito mais amplo. É como hoje a gente vê que há o surgimento de um tipo diferente de traição, não é? Hoje há também a traição virtual, em que as pessoas na maioria das vezes acabam não tendo nem o contato físico, né? Não tem aquele encontro para que tenham intimidade sexual nem nada. Mas ficam através da internet, trocando mensagem,
às vezes através de aplicativos de celular, de smartphone, trocando mensagem, mandando imagens, fazendo filmagens. Isso aí, olha, se você fosse olhar, se fosse no caso no fariseu, que fosse olhar só para o texto frio e dissesse assim, olha, se tiver o envolvimento, tiver o encontro físico, aí tem um adultério. Estaria imaginando que para Deus isso não era pecado. Só que Jesus mesmo deixa claro, aquilo que eu penso, aquilo que eu alimento no meu coração, a fantasia que eu monto, isso aí já é pecado. Então, para aquelas pessoas, Jesus chama e faz uma observação extremamente importante. Perceba que Jesus já vem dizendo, desde o início do capítulo 5, sobre uma mensagem que começa com a mudança de vida. A gente já viu isso. Começa com o chamado à salvação. E depois continua falando sobre o comportamento desse que foi salvo. E quando fala aqui nesse ponto, sobre esse comportamento moral, ele quer que essa pessoa que foi salva perceba qual é o padrão que ele tem e que ele requer da vida desse que foi salvo. Então aqui a gente está vendo uma abordagem de Jesus sobre o padrão que ele requer da gente no nosso dia a dia, nossa vida, a nossa vida enquanto sociedade, em meio à sociedade. Então, perceba como é sério isso, como é sério. Com certeza você conhece ou já viu casos assim, né? Em que às vezes a pessoa imagina que no coração dela ela pode arquitetar o que quer que seja, que não tem problema. E aí a palavra de Deus vem e diz, não, seu coração também tem que ser um coração que vive a palavra. No seu coração você tem que alimentar isso. E aí olhando para uma questão bem prática sobre esse alerta que Jesus faz, versos 27 e 28, quando eu olho, porque o que está em xeque aqui, o que está em questão, é o olhar deliberado para cobiçar. O olhar deliberado para alimentar-se do que se está vendo e aquilo que está sendo colocado no coração. Então, se eu olho para uma outra pessoa e eu começo a olhar para ela com essa decisão no coração de olhar para que eu possa captar as informações que eu preciso, para que eu monte a fantasia na minha mente, no meu coração, porque eu estou olhando com um olhar de desejo, eu já incorri nesse pecado. Então, aqui a ideia não é a pessoa que olhou, né, ao seu redor e viu alguém bonito, alguém bonita, e que simplesmente viu e que não deteve ali os seus olhos aquela situação e nem desejou. O que está em jogo aqui é alguém que olha e que deliberadamente começa a desejar, começa a cobiçar. Então, esse é o ponto. Então, não é alguém inocente, não. É alguém que está fazendo aquilo de fato porque quer. E ali já cometeu o pecado. E aí a gente vê os versos 29 e 30 que Jesus mostra como é que nós devemos lidar, o que nós devemos fazer com esse coração, com essa mente que se comporta assim, que está agindo dessa maneira. Então como é que a gente tem que lidar com ela? Porque uma coisa é você ter o diagnóstico do que está acontecendo, e aqui Jesus dá o diagnóstico, ele mostra como deve ser entendido o texto, depois dá o diagnóstico do problema, diz, olha, você está pecando nisso, você está errando nisso, porque aqui a interpretação é mais ampla, e depois ele diz, olha, como é que você tem que lidar, tratar isso? E aí ele fala versos 29 e 30. Eu vou ler aqui os versos 29 e 30, peço que você volte os olhos aí novamente para o texto. Diz assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus faz uso aqui de uma hipérbole, de um exagero, para mostrar que a situação não é brincadeira. E deve realmente contar com decisões, com atitudes drásticas. E aqui qual é a ideia, qual é a imagem que ele transmite? Que a gente tem que tomar atitudes enérgicas para que a gente elimine aquilo que está fazendo com que a gente peque. A gente sabe que a nossa vida cristã é uma vida cristã marcada pelo melhoramento contínuo. Nenhum de nós está isento de pecado. Nós fomos perdoados por Jesus no sangue de Cristo,
somos salvos por Cristo, mas estamos em um processo de santificação. E essa santificação faz com que a gente perceba que a gente pode errar. Não devemos cultivar o pecado, mas o pecado faz parte dessa nossa caminhada buscando mudança, buscando transformação. E é por isso mesmo que a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado ele não pode ser comum nas nossas vidas, não pode ser algo, um amigo, não pode ser algo que a gente guarda com carinho. Não, a gente tem que olhar para o pecado como aquilo que tem que ser extirpado. Então, Jesus disse, olha, percebendo que você tem alguma fragilidade, que tem algo que tem feito você errar, pecar, então tome uma postura enérgica, drástica com ele. Elimine isso da sua vida. Essa é a questão. Então, quando ele diz que se o olho te faz pecar, que você arranque esse olho, se a mão te faz pecar, que você arranque a mão, e assim vai, ele não está dizendo aqui que você tem que fazer isso literalmente. Porque, avalie comigo uma situação. A pessoa que é cega, por exemplo, ela está livre de pecar? Está livre? Claro que não. A pessoa que é cega continua sendo pecadora. Então ela pode pecar pelo que ela imagina, ela pode pecar pelo que ela ouve, ela pode pecar pelo que ela sente, né? E tudo mais. A vida, o pecado, ele não é extirpado porque você tirou a mão, você tirou o olho. Então o pecador continua sendo pecador. Mas Jesus faz uso dessa figura de linguagem, justamente, né, esse exagero, para mostrar que a atitude diante de um cenário desse tem que ser radical. Eu não posso, por exemplo, eu tenho problema com alguma coisa nessa vida, algo que me faz pecar, e eu mantenho aquilo perto de mim. Faz sentido isso? Se eu já sou fraco naquela área, uma pessoa que tem fraqueza com relação a algum problema aí, algo que é pecado, que fragiliza ela, se ela tiver num ambiente onde aquilo é praticado, ela vai acabar fazendo também. Não tem jeito. Então, aqui a postura nossa tem que ser uma postura de quem não quer mais fazer e que tem que lutar contra isso, mas de forma bem enérgica. E aqui Jesus demonstra essa necessidade de lutar contra aquilo que nos faz tropeçar, usando uma expressão que comunica bem o que ele está ensinando. Porque quando ele fala sobre a gente tomar cuidado e lançar fora aquilo que é causa de tropeço para a gente, aquilo que nos faz pecar, ele emprega uma expressão que para a época era uma expressão que que transmitia a ideia de uma armadilha para pegar pássaro, por exemplo. Uma armadilha que era como se fosse o alçapão que a gente tem hoje, né, para pegar passarinho. Era algo parecido. Então tinha ali uma isca e o pássaro vinha, olhava aquela isca, se interessava por ela e quando ele ia ali para comer, ele era pego. Também comunica uma ideia que era comum naquele período de armadilhas colocadas no meio do caminho, para pessoas mesmo. Às vezes se fazia alguma armadilha que ficava, né, no caminho, um buraco coberto com palha, coberto com alguns galhos, e a pessoa que estava passando por ali às vezes não percebia, caía naquele buraco e normalmente era pego, fosse porque havia bandidos ali que queriam roubar o que ela tinha ou tudo mais, e ela acabava ficando naquele buraco. Então o que Jesus traz para a gente de reflexão, usando essa expressão, é que tudo aquilo que oferece risco a nós, na nossa caminhada cristã, deve ser extirpado, nós devemos fugir disso. Eu não posso olhar para uma armadilha e achar que aquela armadilha vai me fazer bem. O pecado é uma armadilha. Então quando Jesus nos faz avaliar essa situação, ele diz que era preciso tratar de tudo que estava ao nosso redor e que poderia favorecer o pecado, que a gente olhasse com a seriedade que é preciso. Então, na minha vida cristã, o meu alvo deve ser Cristo. Deve ser viver a fé com Cristo da melhor forma possível. Por exemplo, a palavra de Deus, quando fala sobre a relação sexual, quando ela é praticada no casamento, entre marido e mulher, ela é vista como algo maravilhoso. Tem a bênção de Deus. Mas dentro do formato que a gente está vendo aqui, o alerta de Jesus, como o adultério ou a fornicação, isso é pecado. E aquilo que era muito bom, que é belo por natureza, acaba se tornando algo ruim. Então, eu preciso perceber isso, analisar isso. Uma outra consideração muito importante
é que para que a gente consiga fugir disso, a gente já viu que tem que ter atitudes enérgicas para fugir dessas armadilhas, fugir do pecado. Inclusive ele traz aqui a imagem de cortar uma mão, tirar o olho, mostrando a seriedade da situação, ainda que não seja literal o que ele está dizendo, mas também traz uma consideração de que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente tem feito e com o que a gente tem pensado. Por exemplo, se eu vivo uma vida ociosa, se eu não estou fazendo nada que se aproveite, se eu não estou trabalhando, se eu não estou investindo meu tempo em praticar ações boas, positivas, o meu tempo ocioso vai fazer com que eu acabe abrindo porta para coisas ruins, pecaminosas. Se na minha mente, a minha mente está vazia, eu vou alimentar minha mente com coisas ruins. É como aquele ditado popular, né? De que alguns até dizem que foi falado por Calvino, outros dizem que foi por Agostinho de Hipona, que quer que seja quem foi que disse, mas o ditado é famoso e diz o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. Se eu estou com a minha mente vazia, vai ser a oficina do diabo mesmo. Se lembrem daquele episódio em que Davi, o rei Davi, ao invés de ir para a batalha, ir para a guerra, comandar o exército, ele acabou ficando no palácio, e não era comum que os reis fizessem isso, né? Eles normalmente iam com seus exércitos para a guerra, e aí, por causa da mente ociosa, por causa do tempo ocioso, ele acabou olhando para Batseba, se interessou por ela e deu no que deu. A gente já sabe toda a história. Então, se a minha mente estiver vazia, sem estar ocupada com aquilo que é bom, se eu, no meu trabalho, eu não estou trabalhando, usando bem o meu tempo, eu vou ficar ocioso e vou começar a fazer coisas que não se aproveitam. Então, tomar cuidado com o tempo e tomar cuidado com a mente são dicas aí preciosas para a gente fugir do pecado. E também a gente vai perceber que quando Jesus fala sobre essa parte de que deveria haver ali uma atitude radical, na história, muitos cristãos levaram isso ao pé da letra. E houve diversos personagens aí durante a história que foram morar em cavernas, no deserto, longe da família, porque imaginavam que fugindo do convívio com a sociedade, cumpririam essa mensagem de Jesus. A gente já viu que nós somos sal e luz. A gente já meditou nisso. E sendo sal e luz, a gente já percebeu que o sal só faz sentido se ele for administrado na comida. Então, se eu não estiver envolvido no meio da sociedade, eu não vou fazer diferença alguma. E a luz também, ela só faz sentido se ela estiver acesa, se a lâmpada estiver acesa. Se ela estiver apagada, não vai fazer diferença alguma. Então, fugir da sociedade não é o caminho. E aí, mas muitos, durante a história, muitos cristãos fizeram isso. E há casos, histórias, inclusive, de alguns que estavam nas suas cavernas, vivendo, tentando fugir do pecado, fugir de ocasiões que pudessem fazer com que ele pecasse, e que mesmo assim tiveram problemas seríssimos. Há a história de um desses ascetas cristãos que estava ali numa caverna e que ele todas as noites ele tinha a visão de uma mulher entrando na caverna. E ele ficava tão louco com aquela visão que, para fugir daquele desejo que ele tinha, ele corria e se jogava em cima de um pé de urtiga, né? Para mortificar a carne. Imagine que loucura, né? Então, mas essa era a ideia de muitos durante a história. E a palavra de Deus não diz que a gente deve lidar dessa forma com essa situação. O que a gente precisa é entender como a vida tem que ser levada, tomar as cautelas que são necessárias para a gente fugir da ocasião, dessas ocasiões em que o pecado nos assedia, alimentar a mente da gente com coisas boas, com a palavra de Deus, colocar os nossos olhos apenas naquilo que se aproveita e fugir da aparência do mal. Essa é a questão. E a gente pode aqui tirar algumas lições, né, desse texto, e a gente pode, num primeiro momento, perceber que Jesus, nessa mensagem dele, ele deixa claro que a nossa vida não está restrita a esta existência. A nossa vida será uma vida
ultrapassa essa vida e é uma vida eterna, será aproveitada de forma completa na eternidade. Então é por isso que ele diz, olha, é melhor você entrar faltando um pedaço na eternidade do que não entrar numa eternidade com Deus, porque vamos ter uma eternidade também. Quem foi condenado de morrer e tiver que pagar viver sob o juízo de Deus na eternidade, vai viver eternamente e sob juízo. Mas aqui ele fala sobre aqueles que vão viver com Cristo, com Ele, com Deus eternamente. E quando ele fala dessas atitudes radicais, na prática é porque aqueles que foram salvos vão se comportar assim. É um comportamento natural dos que foram salvos. Tem muita gente que pensa, não, eu sou salvo e ainda que eu me comporte da pior forma possível, eu sou salvo, eu não preciso me preocupar com nada mais. Lê do engano, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos você conhece a árvore. Então, se eu vivo tudo aquilo que a palavra de Deus condena, isso não mostra que eu sou salvo. Isso mostra que eu não entendi a mensagem ainda. Porque quando eu entendo a mensagem, eu busco, assim como Jesus disse aqui, eu vou encarar toda essa situação de forma radical. Eu não vou dar ocasião ao pecado. Eu não vou achar justificativa ao pecado. Eu não vou ser o advogado do pecado. Eu vou fugir do pecado. Essa é a ordem que Jesus dá. E essa atitude radical demonstra que eu sou salvo. Então, se eu sou salvo, com as atitudes radicais, que cortar a mão, tirar o olho significa, ter uma atitude radical quanto ao pecado, tendo essa atitude radical, eu viverei na eternidade feliz da vida, porque eu vivi bem a minha fé cristã e demonstrei que, de fato, o meu coração estava nas mãos do Senhor e não nas mãos do pecado. Uma outra questão importante aqui, que a gente tira como lição, é que nada do que a gente viva nesse momento nosso, como seres humanos mortais, expostos aos problemas todos, aos riscos, nesse processo de santificação, nada do que eu veja, nada do que é pecado, que me convide a praticar o pecado, nada disso justifica eu tirar os meus olhos da minha fé e do meu Salvador para colocar sobre o pecado. Porque eu já sei que o que existe para mim, o que foi entregue a mim, é muito mais precioso e infinitamente mais importante do que um momento de prática de pecado. Porque, veja só, se você se entregou ao pecado, e aqui no texto está falando sobre o 7º mandamento e o 10º mandamento, se você se entregou ao adultério ou à cobiça, que dá no mesmo, como a palavra de Deus ensina, como Jesus fala aqui, você está, nesse momento, dando ocasião ao pecado, mas depois que passa aquele momento de êxtase, vem o peso na consciência, porque foi errado. E também não serviu para nada além daquele momento. E o que dá é resultados negativos, problemas pro resto da vida. Então, o que a palavra de Deus nos faz perceber é que nada do que seja pecado, que nos convide agora a praticar o pecado, é algo que mereça atenção, porque os nossos olhos precisam estar no nosso prêmio, o prêmio da soberana vocação. Então, quando eu olhar para o pecado, eu tenho que ver o pecado, eu tenho que tirar os olhos dele e olhar para Cristo, olhar para Deus e perceber que Deus tem muitas coisas para mim, bênçãos maravilhosas, preciosas, e eu não posso me envolver com o pecado, porque o que ele vai fazer comigo é apenas me colocar na lama, me jogar na lama, jogar a mim e o meu nome na lama. E uma última consideração aqui, uma última lição, é que o pecado, por ele ser uma força destrutiva, ele não pode ser tratado como um animal de estimação. O pecado, tendo a força destrutiva que tem, ele não pode ser tratado como um animal de estimação. A atitude que eu tenho que ter com ele é radical, eu tenho que matar isso na minha vida, eu tenho que acabar com ele, eu tenho que arrancar, eu tenho que tirar. E aqui eu vou deixar um texto de Colossenses capítulo 3, verso 5, que ilustra bem isso. Colossenses 3, 5. Diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, aqui o trecho que eu quero chamar a atenção mais especificamente é em que Paulo diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí vem imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. Então, que isso seja mortificado, que seja colocado de fato na condição que deve estar, que é morto espiritualmente, porque com Cristo nós fomos crucificados.
E isso Paulo deixa bastante claro lá em Romanos 6 também, não é? Em Cristo, com Cristo, quando Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados e a nossa natureza caída foi crucificada junto com Cristo. Nós não devemos nada ao pecado. Então, queridos, que a gente pare para analisar isso, perceber que com o pecado a gente não brinca. E aqui no texto Jesus traz essa imagem, né, como exemplo dessa pauta moral que ele está trabalhando desde os versículos anteriores, a gente viu ontem. Ele fala sobre a importância de entendermos e interpretarmos bem esse parâmetro de ética cristã que a gente tem, que são os 10 mandamentos, e perceber que não é apenas o ato em si que é pecado, mas também a cobiça, o alimentar esse desejo no coração e tudo mais. Então, que em nome de Jesus, o meu e o seu comportamento, que esse comportamento seja cada vez mais para evidenciar que Cristo vive em nós, que a palavra dele está em nós, e que o nosso comportamento não seja aquele de negar essa mensagem e de viver algo diferente, porque o que o Senhor requer da gente é que a gente demonstre com os nossos frutos que nós somos salvos. Então, que Deus abençoe você, que Deus encha o seu coração com a palavra dele, e perceba que para aquele que vive a palavra de Deus e que aprende e coloca em prática a palavra, há bênçãos maravilhosas. É como diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu vivo a mensagem, quando eu vivo a palavra de Deus, busco o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, nós teremos tudo o que precisamos, tudo de que precisamos, quando a gente vive aos pés do Senhor. Quando a gente, de fato, demonstra que é verdade o que a gente vive. Essa mensagem transformou nossa vida. Então, que Deus abençoe vocês, os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente chega ao final de mais esta reflexão bíblica. Espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre a palavra de Deus e que tudo que a gente pensou esta noite, que tenha feito com que você possa receber mais informação e mais ferramentas aí para viver a fé cristã e que te fortaleça para que o pecado não seja algo de estimação na sua vida, mas que realmente seja visto como algo destrutivo. Ainda que o pecado seja parte da nossa vida por não estarmos livres completamente dele, mas nós não podemos viver com o pecado de forma deliberada. O pecado deve ser um acidente e não algo comum, alimentado em nossas vidas como um animal de estimação. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos no fim, vamos orar neste momento para que a gente encerre, né, esta transmissão. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós teremos mais um momento de estudo sobre os dons espirituais. Você já está convidado, já está convidada. E amanhã, às 19 horas, nós teremos o nosso momento de reflexão da noite. Então, amanhã, no domingo, a gente não tem às 20 horas. O momento de reflexão no domingo é às 19 horas, 7 horas da noite e 9h30 da manhã. Então você já está convidada a participar. Vamos orar pela Márcia, irmã Doroteia. Voltou para a UTI, né? Vamos orar por ela, para Deus restaurar a saúde da Márcia. E vamos continuar orando pelos demais também, né? Orando também pela família do presbítero Josenias. Ele perdeu o irmão mais novo, né? E o irmão mais novo faleceu nesse acidente de carro que teve na BR-304. E tanto ele quanto a esposa, e ficou o filho, né, de 12 anos. Orar por esse adolescente também, que Deus guarde a vida dele. A vida agora dele vai passar por uma mudança radical. Então que Deus conserve a mente dele, o coração, que o salve e que console também. Então a gente vai orar por esses pedidos também. Eu peço que você feche os seus olhos e que a gente ore neste momento ao Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo que a palavra que nós meditamos agora, que nós pensamos, que seja aplicada ao nosso coração, que a gente consiga assimilar todo esse ensino bíblico e que a gente consiga viver essa mensagem no nosso dia a dia. Pedimos também, Deus, que o Senhor visite e abençoe a vida do presbítero Josenias, de toda a família que está enlutada pela perda desse ente querido. O irmão dele faleceu no acidente
acidente. Um dos irmãos, o irmão mais novo, né, morreu num acidente ontem. Que o Senhor console a família, console também, ó Deus, o filho que ficou 12 anos, que o Senhor continue também falando ao coração dele, que se ele ainda não conhece o Senhor, que o Senhor salve ele para a honra e glória do Senhor. A vida vai passar por uma mudança, já sofreu uma mudança radical com a perda dos pais, que o Senhor conserve a vida dele como alguém íntegro, como alguém temente ao Senhor. Deus, que o Senhor visite também a família que se envolveu no acidente, que perdeu o filhinho de 6 anos. E essa família era também de uma igreja evangélica e está sofrendo nesse momento com a perda. Essas pessoas envolvidas no acidente estão no hospital, a gente não tem notícias ainda delas, mas com certeza é um cenário muito difícil. Que o Senhor visite, restaure a saúde deles e que consigam superar esse momento difícil. Visite também, Deus, todas aquelas pessoas que estão sofrendo com a Covid-19, essa doença tão terrível. Que o Senhor visite, restaure a saúde deles, a vida da Séfora, a vida do cunhado do reverendo John William, a família do John William, que até onde a gente sabe também está lutando contra essa doença. Que o Senhor visite a todos que estão combatendo essa doença, Deus, também os profissionais de saúde, que o Senhor abençoe, livre de todo mal, porque não tem só a luta contra a doença, mas também contra a falta de equipamentos e de estrutura. Em muitos lugares é assim. Que o Senhor visite, Deus, e abençoe também os nossos líderes políticos a nível federal, estadual e municipal, e que as medidas tomadas sejam medidas realmente que tragam uma resposta positiva à população, e que o Senhor, Deus, freie toda essa pandemia para que, em nome de Jesus, Deus, nós possamos voltar ao convívio normal, natural. Visite aquelas pessoas também que estão, Deus, ao nosso redor, que estão sofrendo com essa doença. A gente tem pessoas aí já bem próximas com o diagnóstico positivo da doença. Pai, que o Senhor visite também a vida da Márcia, que voltou para a UTI, que o Senhor restaure a saúde dela, fortaleça a vida dela, em nome de Jesus, e que ela possa ter a saúde completamente restaurada e voltar, ó Deus, para casa. Deus, que o Senhor abençoe todos os que estão padecendo com algum problema de saúde neste momento, e que eles sejam restaurados, a saúde seja restaurada para a honra e glória do Senhor. Pai, nós pedimos também que o Senhor abençoe o nosso domingo, amanhã nosso momento de escola dominical, reflexão bíblica, de manhã, à noite também, e que seja um período realmente de crescimento espiritual. Abençoe cada casa, que cada família conte com a boa mão do Senhor sobre si, e que o Senhor abençoe também a nossa economia, a economia do nosso país, do mundo, e que a gente consiga, com a boa mão do Senhor, com o milagre do Senhor, superar também esse cenário tão difícil que é o cenário da economia nesse momento. Então, entregamos tudo em Tuas mãos e já agradecemos pelas respostas que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom participar com vocês nesse momento, aprender mais da palavra do Senhor, e espero que Deus tenha aplicado no seu coração tudo aquilo que a gente pensou esta noite, e que você tome as cautelas devidas, né, em relação ao que você vê e ao que você alimenta no seu coração. Então, que Deus abençoe, que Deus livre de todo mal, e amanhã a gente se encontra novamente para poder meditar às 9h30 da manhã sobre os dons espirituais, e às 19 horas, 7 da noite, para a gente continuar o ciclo de reflexões sobre o Sermão do Monte, tá bom? Se você quiser ver qual é a reflexão de amanhã no Sermão do Monte, você basta ir no perfil da igreja no Instagram e olhar lá, porque já está a relação inteira desse ciclo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite em nome de Jesus e até amanhã.